Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje nós temos um tema que faz parte de uma série, pastora, que nós estamos iniciando. Então nós iniciamos na igreja uma série de pregações e essa série se chama Jesus, quem Ele é. E dentro dessa série, então nós temos vários temas que serão desenvolvidos ao longo desses meses, desse tempo, e que você então vai poder receber isso como uma palavra oportuna de Deus no seu coração, né, pastora? Nós convidamos você a nos acompanhar. Exatamente. Jesus, quem Ele é? Se alguém te perguntasse isso, então fica conosco, porque nós vamos trazer o que a palavra de Deus diz sobre isso. E o primeiro tema que temos dessa série será o Verbo Eterno Revelado. E nós vamos basear essa série no Evangelho de João, pastor. Então nós vamos usar o Evangelho de João como base para essa série. E hoje nós vamos falar do primeiro capítulo de João. João, capítulo 1, né, pastor? Do 1 ao 14. Versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amém. Então nós percebemos aí no Evangelho de João que ele apresenta bem diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. É bem diferente, pastor, a forma como ele fala, como ele expõe, como ele inicia, né? Então, ele tem um propósito aí de apresentar Jesus como o Verbo divino. E esse verbo, que no grego é logos, é justamente palavra no português. No nosso português significa palavra. Então, esse verbo é palavra. Então, ele apresenta esse verbo divino e que esse verbo se fez carne. Olha só que interessante, né? E esse verbo que ele está falando é o próprio Jesus Cristo, que é o Criador do universo, que veio revelar o Pai, né? É o Salvador do mundo, por quem nós temos, através da nossa fé, a salvação, né? A vida eterna dele. Então ele foca a sua atenção em provar isso. Até porque ele está, pastor, lutando, defendendo ali a sua tese de acordo com uma heresia que estava acontecendo naquela época, né? O gnosticismo, né? Muito forte com os gregos, né? A filosofia grega, o pensamento grego. Então dizia que o corpo, o físico, para nada prestava, pastora, e sim o Espírito. Então, eles queriam dizer que Jesus não veio em carne. Então, para defender sua tese, então João apresenta Jesus dessa forma. Ele não vai lá de acordo com a genealogia, né? Sim. Que vem lá, Mateus fala desde Abraão, Lucas vai pegar lá desde Adão, mas João fala desde a eternidade, que ele já existia,
que ele já era, né? E ele vai falar então, dentro dos primeiros capítulos, exatamente isso, que ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, tem todo o poder em suas mãos, né? Nada que há no mundo, você e eu, a criação toda, ela tem uma existência em si mesmo, pastora, porque Jesus sim, ele tem uma existência em si mesmo e ele que é o Criador de todas as coisas, né? Então, a gente vai perceber dentro do livro de João, do Evangelho de João, muitas coisas que apresentam Jesus, o seu caráter, a sua vida, a sua obra, muito diferente do que falam os outros evangelhos. Fique muito atento, que coisa mais linda, né? Os outros evangelistas dão a ênfase no que a cultura valorizava, a genealogia, né? Que vem fulano gerou fulano, que gerou fulano, aí veio e tal, e nasceu de Maria e tal. João vai dizer, olha, na verdade, no princípio... Ele já existia. Ele estava com Deus e tudo que foi criado por intermédio dele e sem ele nada do que existe se fez. Então, realmente ele vai na questão da eternidade. Então, João vem exatamente trazer esse verbo eterno revelado a cada um de nós, né? Amém. Então, tanto é que você vai perceber, né? Nós vamos estudar sobre isso também nas outras ministrações, pastor, dentro dessa série, que ele apresenta Jesus de maneira diferente, né? Falando justamente sobre aquela gloriosa expressão, eu sou, que foi a mesma coisa que Deus apresenta quando Moisés pergunta como é o nome, né? De Deus. Ele fala, o grande eu sou te enviou. Então são 7, olha só, 7 na totalidade, né? 7 expressões que ele fala, né? 7 vezes lá em João ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, nessa série, baseada no Evangelho de João, nós vamos abrir as cortinas, pastora, da eternidade. As cortinas da eternidade serão abertas, né, e nós vamos receber revelação da pessoa e obra do Verbo Divino, que é, então, Jesus Cristo, né? Amém. Então, nos primeiros versículos, ele vai já apresentar os atributos desse verbo. Quem é esse verbo? Então, a defesa de João primeiramente, ele está querendo defender a sua tese, escrevendo João, né? Ele escreve João quando ele ainda é pastor, lá em Éfeso, né? Já próximo do ano 90 depois de Cristo. E ele, então, defendendo aí contra a heresia que existia naquele tempo, ele primeiro fala dos atributos, ele fala que o verbo ele é eterno. Olha só os atributos, né? Que ele estava junto com Deus no início, né? Ele fala no início do versículo, no princípio, né? Lá em Gênesis já existia, ele estava junto com Deus criando todas as coisas, ele estava junto com o Senhor, o verbo é uma pessoa também igual ao Pai, ele vai falar exatamente igual na essência, né? Ele tem uma natureza diferente, mas na sua essência é igual, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, o verbo sempre conheceu o Pai, o verbo é criador, ele vai falar isso no versículo 3, que é criador, né? O verbo é a palavra criadora de Deus em todas as questões, né? Lá em Hebreus 1:2 fala que a respeito do Filho de Deus, que por meio que quem vem, né, quem fez o universo, pastor. Então, o Hebreus vai falar que ele fez o universo. Então, ele é autoexistente. No versículo 4, ele vai falar sobre isso, que ele tem uma autoexistência. Ele já era, né, pastor? No versículo 4, ele diz que ele é autoexistente, né? Nessa questão. A vida estava nele. A vida estava nele, ó. E essa vida que ele está falando, pastor, não é a vida da bios, né, que a gente fala, da biologia, da criação das coisas. Ele fala de uma vida zoe. Ou seja, a vida de Deus, né? A vida espiritual, a vida do próprio Deus estava nele. Glória e ele veio para nos dar exatamente essa vida. Né? Então ele fala dos atributos, que ele é criador, ele é sustentador de todas as coisas. Né? Então ele está falando exatamente disso. Ele vai falar também no versículo 15 sobre a questão da luz, né? Que ele é a luz do mundo. Olha só, ele se apresenta como a luz do mundo, a luz que quando ela vem, né, ela resplandece nas trevas, né, e as trevas não podem vencê-la, né? As trevas não permanecem. É igual quando nós acendemos uma luz no escuro, né, pastora? Acende a luz, não se vê mais trevas. Então ele se apresenta dessa forma, como a luz do mundo, né? Ele se apresenta como o verbo divino, eterno, poderoso, majestoso, glorioso. Então João apresenta essas questões na vida de Jesus, né? A segunda coisa que a gente percebe, pastora, nos versículos 6 em diante, é a atitude em relação a esse verbo. Olha só, ele fala primeiro de João,
que João tem uma atitude interessante, que ele sabia qual era o lugar dele. Ele fala, ele era o mensageiro da luz, mas ele não era luz. Esse João. É o Batista. É, o João Batista aqui. Não é o João que escreveu o Evangelho, né? Que é o João Batista, né? Então, ele era amigo do noivo, mas ele não era o noivo. Isso. Não é verdade? Exato. Ele era a voz, porque ele fala, eu sou uma voz que clama, mas ele não é a própria mensagem. É. Quando ele fala amigo do noivo, é que nessa cultura, o amigo do noivo via à frente quando o noivo vinha buscar a noiva. E ele anunciava, aí veio o noivo, né? Ele era então, a voz, assim, né? Ele João. anunciava. João veio anunciar. Então, ele era servo, né? E não o Senhor. Ele vai falar assim, que Jesus é a verdadeira luz. Ele vai falar exatamente isso, né? Então, Jesus é a verdadeira luz, né? Jesus anuncia, né? João então anuncia, na verdade, João anuncia Jesus como a luz verdadeira. E nós vemos também aqui nos versículos que acho que é o 10 e o 11, né? Que nós lemos aí, que fala que ele veio ao mundo, né? Sim, estava no mundo. A gente percebe a atitude do mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só. Qual foi a atitude do mundo para com o Verbo divino Jesus Cristo vindo? Não conheceu. E ele continua falando mais a respeito também dos que eram seus, que são o seu próprio povo. Que não o receberam. Que é os judeus, que não o receberam, né? E aí mais no versículo 12, inclusive é a mesma palavra que eu acabei de falar, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que os creem no seu nome. Olha só, os quais não nasceram alcançou do sangue, todas as nações, nem da né? carne. Então, ele avança ainda mais essa questão, a salvação sai das fronteiras de Israel Aleluia. E se estende para o mundo inteiro, Graças né? a Deus. Então, você pode não ser apenas filho de Abraão, mas filho de Deus, né? Amém. Olha só. Graças a Deus. Fazer parte da família de Deus, né? Então, esse é o outro ponto que nós queríamos trazer ao seu coração. E o último, para nós encerrarmos, pastora, ele vai fechar com o versículo 14, dizendo sobre a encarnação do Verbo. Então, depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, que habitou entre nós. Exatamente. João agora fala da sua perfeita humanidade, que ele veio, né? Porque eles queriam dizer com aquela heresia, pastora, que Jesus não estava em carne, né? Sim, eles queriam afirmar, apenas, só em espírito apenas. Então ele vai comprovar. João, então, escrevendo, fala que ele encarnou, né? E habitou no meio de nós. Ele veio e habitou em carne. Jesus é tanto Deus como homem. É perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É 100% Deus e 100% homem, né? Então João nos mostra o Jesus não apenas material, mas ele quer mostrar para cada um de nós o Jesus espiritual, também, que tem todo o poder, né? Exatamente. Ele mostra, pastor, o Jesus espiritual e o Jesus natural. Mostra os Portanto, dois, quando ele fala ele habitou entre nós, ele usa a palavra do grego tenda. Ele fala, ele foi tão humano que ele teve que fazer a sua tenda entre nós. No original tabernaculou, né? De tabernáculo, né? E isso é mesmo, porque no Antigo Testamento, quando o povo queria aprender Deus, então fizeram o tabernáculo. Sim. E aí Jesus veio agora como esse, né, que é o tabernáculo de Deus junto a nós novamente, né? Ele veio então para habitar no meio de nós, né? Ele veio realmente dessa forma para ser a encarnação do Verbo. Então essa é a primeira parte, pastora, que nós vamos estudar aqui do nosso estudo, né? Como se fosse mais uma introdução, dizendo Jesus, quem Ele é. Você vai ouvir coisas poderosas sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber, que Ele é o Verbo divino, eterno de Deus, eterno, que foi revelado a cada um de nós. E Ele veio trazer a revelação do Pai, a glória do Pai, a graça sobre nós, né? Ele é a própria graça. A lei veio através de Moisés, diz a palavra, mas Ele, através de Jesus, veio a graça sobre nós, né? A sua graça maravilhosa, a glória do Pai foi revelada no próprio Filho, porque Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Né? E tudo isso está dentro de João, que nós vamos então compartilhar daqui para frente. Então, vem conosco, né, pastora? Vem conosco. Vem conosco nessa série Jesus. Quem Ele é? Você conhece Jesus? Então você vai ter a oportunidade. Ele é o Verbo eterno revelado, Ele é o pão vivo, Ele é, né, o caminho, a verdade da vida e tantas outras coisas que nós vamos ver aqui diante dessa série.
e nós vamos receber muito de Deus, muita revelação, muito conhecimento do Senhor. Amém? Pastora, vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigada. Nós te bendizemos pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Agora focamos no Evangelho de João, entendendo ele como o evangelista, Pai, que fala da eternidade, que fala, meu Deus, quem o Senhor é. Nos ajude, inclina os nossos corações para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem prazer em se revelar a nós e nestes dias nós queremos tanto ir além e mais profundo, meu Deus, pois a Tua palavra diz que a vida eterna é esta, que conheçamos o Senhor. Fica conosco e nos ajude a trilhar essa caminhada em conhecer mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos pedindo a Tua bênção no Seu nome. Amém. E graças a Deus. Olha, fica conosco, você vai conhecer coisas lindas, poderosas e tremendas a respeito de quem é Jesus Cristo. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.